cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Racismo em pauta. Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Alô? 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 Alô Cidade, com Flamínio Freua. Alô, alô, baila. Ok, voltamos. Estamos vivo aqui. Hoje recebendo mais uma vez, toda quarta-feira, né? A gente fizemos aqui um acordo legal que o Fernando estaria trazendo aqui todas as dicas aí para você que é empreendedor, principalmente falando em empreendedor smart. Ele já comentou aqui quarta-feira passada, mas depois você vai dar uma geralzinha aqui só para lembrar, né? Porque hoje deve ter ouvintes novos, né? Você sabe que a rádio, a audiência é bastante rotativa. Às vezes tem ouvinte hoje, não tem amanhã, então assim vai. Então, Fernando, pode se apresentar aí. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio Capela FM. Boa tarde mais uma vez, gratidão por estar aqui, por abrir mais esse espaço para nós. Hoje eu estou com um convidado especial, mas relembrando o pessoal, o empreendedor Smart, ele traduzindo, é um empreendedor inteligente, tá? É um programa direcionado a profissional liberal, o profissional autônomo e o pequeno empreendedor, ou quem quer começar a empreender, ou também para o intraempreendedor, como eu expliquei na semana passada, aquele empreendedor que empreende no CNPJ de outra pessoa. E eu estou aqui com um grande amigo meu, um grande profissional, empresário e coach, Fernando Sanches, e a gente vai falar um pouco sobre comportamento. A base do empreendedor Smart é o quê? É comportamento, mentalidade e técnica. E nós acreditamos que 75% dos nossos resultados, eles vêm dos nossos comportamentos e de nossa mentalidade. Vou deixar o Fer se apresentar aqui. Vamos lá. Seja bem-vindo aí, Fernando. Puxa um pouco o microfone para ele, bem assim. Legal. Seja bem-vindo aqui. Legal participar com vocês desse projeto. É um prazer participar com você, Fernando. Obrigado. E poder ajudar aí os empreendedores que estão se lançando no mercado e ainda mais com essa retomada aí depois dessa pandemia. Estão aí começando, para quem começa, para quem e quem quer continuar. A ideia é trazer para vocês uma oportunidade de conhecer a inteligência emocional, o que traz aí, como isso pode te ajudar no dia a dia do empreendedorismo. Eu sou o Fernando Sanches, live coach, futuro psicólogo no futuro, cuidando aí, estudando, buscando mais uma formação e empreendedor. Tenho uma empresa de prestação de serviço e participo diretamente deste mundo que é chamado empreendedorismo. Show, obrigado, Fer. Obrigado por estar aqui. O Fer dedicou um tempo também, ele está bastante atarefado, mas está aqui com a gente para compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência também. Eu vou fazer umas perguntas bem diretas para ele aqui, porque realmente é importante a gente saber, ter a noção de que o comportamento e a inteligência a inteligência emocional, ela é quem rege o empreendedor, né? Principalmente agora nesse momento que nós estamos vivendo ainda, que ainda não acabou, que é esse momento de pandemia mundial. Muitas pessoas estão com dificuldade na tomada de decisão, se mantém o negócio, se não mantém o negócio, a ansiedade, o estresse, uma série de problemas que acarretam nos resultados do empreendedor no seu negócio, seja ele o tamanho que for, né? A gente sabe que o ser humano em si, a gente fala que para que você seja um bom profissional, você precisa se tornar uma boa pessoa. E sendo bem direto aqui para a gente aproveitar bem o tema, a gente anotou umas perguntas aqui. Eu queria perguntar para o Fer, por que a inteligência comportamental e a inteligência emocional ela é tão importante no empreendedorismo?
Fer, uma pergunta bem importante. Uma pergunta aí que vai trazer para as pessoas uma reflexão muito boa. A importância da inteligência emocional e comportamental nesse cenário que nós vivemos com o empreendedorismo, para quem está começando, ainda é um mundo novo. Então, ele acredita que tudo vai dar certo, tudo está ótimo, e isso é uma coisa muito boa. Tudo que nós fazemos com entusiasmo traz satisfação, traz vida, e nós acreditamos e fazemos as coisas bem, tipo assim, de bate-pronto. Você quase não pensa, você só acredita no seu resultado e continua buscando. Porém, quem já está no mercado e superando esse momento de pandemia, vem as dificuldades do dia a dia de como que vai ser. O cliente está inseguro para fechar e você fica naquela coisa tipo, não consigo fazer a venda, não consigo trabalhar, então eu não acredito mais que eu vou sair para a rua para vender. Então, o comportamento desde o começo da empresa, que é quando você fez o primeiro plano de negócio e entendeu que você tinha que ir para a rua, você tinha que ir procurar o cliente, você tinha que achar em qualquer lugar onde você tivesse ali a oportunidade, esse pensamento tem que voltar à tona. E isso traz um comportamento que te leva a, mesmo pensando que talvez você não feche nenhum contrato, mas você consiga alcançar os clientes que aí estão para você. E da inteligência emocional é a oportunidade de você poder aprender a reconhecer uma dificuldade. Muitas vezes as pessoas limitam a sua dificuldade sobre o funcionário. Ela vai lá e coloca, minha empresa não está crescendo por causa de tal funcionário. Quando muitas vezes a empresa não está crescendo pelo engajamento da empresa, pela falta de postura ou comportamento acima, tá? E partindo desse negócio. Como muitas vezes o empreendedor ele fica isolado, sozinho, querendo tomar conta do trabalho, da empresa dele, vivendo, né, aquela dica que fala assim, o olho do dono que engorda o gado, muitas vezes te engessa e você te impede de ver realmente o que está acontecendo. Nesse momento, é muito bom você poder chamar algum profissional, tá? Tem aí Fernando, cuida disso, traz essa consultoria. Nós estamos trabalhando para ajudar você a alcançar esse cenário. Por quê? Nós que vamos vir de fora, ou qualquer profissional que vem de fora, vai te mostrar em que cenário talvez está faltando algum comportamento que te gere resultado. Show. É bem importante frisar, né, Fê, que hoje inteligência emocional, inteligência comportamental virou commodity, né? Qualquer frase de para-choque de caminhão agora é desenvolvimento pessoal, né? O que é realmente a inteligência emocional? Inteligência emocional, Fernando, além de você poder reconhecer você, o que você sente, o que te gera as emoções, conhecer nas pessoas ou até no que você faz, o que acontece. Por exemplo, você vai vender um negócio e o cliente muitas vezes não compra porque você, em vez de apresentar um conteúdo com qualidade e entusiasmo, você vende um produto com medo, vende um produto sem conhecê-lo. Então, muitas vezes, o que impede a tua venda é a forma como você apresenta para o cliente Sim. o teu produto. Acredito que também a confiança que você tem no seu produto, né? Porém, a confiança que você tem no seu produto vem com a inteligência emocional. Que você já testou, que você conhece, que você tem aquela certeza que o serviço é bom para atender o teu cliente ou o produto é bom para atender aquela necessidade do cliente. Show. Quando você vende qualquer coisa com entusiasmo, tá? Ela atravessa qualquer limitação. Agora, quando você vende com medo, talvez vai atender, não sei... A inteligência emocional vem para esta área, não só das vendas, mas para a vida. Você aprende a conviver com cenários, tá? Da empresa, cenários, o que você precisa demandar e cuidar aí, que te trazer resultado. Além de reconhecer, muitas vezes a gente pensa que inteligência emocional é só para marido e mulher, só para pais e filhos, mas não, inteligência emocional você pode usar em todas as áreas da tua vida, tanto no trabalho, e entender por que não está gerando, por que não está acontecendo, por que você não está conseguindo ser um bom líder e trazendo, assim, resultado da tua equipe para a empresa. Então, tudo isso gera em torno de inteligência emocional. E no caso, vocês, né, que eu estou escutando aqui, no caso, vocês funcionariam como um psicólogo da empresa ali, aliás, do empreendedor, né? Mais ou menos isso daí, né? Tem diferença entre as duas profissões. Sim. E eu vou deixar o Fernando responder que ele... Mas basicamente é isso daí. O coach de vocês é mais ou menos aquelas dicas que vocês vão dar emocional. Na verdade, assim, existe... tudo é feito um briefing antes. A gente precisa fazer um diagnóstico para ver o que a empresa precisa, tá? E geralmente, por que o coach ele é tão efetivo? Porque tudo está atrelado à inteligência emocional. Se você não está ganhando muito, não está tendo ganhos financeiros na sua empresa, se você procurar a inteligência emocional, seja na vida pessoal, seja na vida pessoal, profissional, qualquer área, saúde,
tudo está ligado à sua inteligência emocional. O Fernando está se formando em psicologia, ele vai falar melhor sobre isso. Acaba atendendo, Flamínio, tanto a demanda psicológica como a demanda do coach. Só que são mundos diferentes. O coaching tem um trabalho voltado a impulsionar a pessoa a alcançar o resultado. O psicólogo tem o comportamento ali e o tratamento da pessoa. Então, acaba sendo uma distância. Não dá para ser o mesmo trabalho. Entendi. Porém, a minha busca em ser psicólogo no futuro... Um complementa o outro. É um para complementar o outro. Sim. Um para identificando a necessidade da equipe, do trabalho, voltado para a minha empresa e voltado para a consultoria. Exato. Show de bola. Lembrando que quando a gente fala de inteligência emocional, parece tão bonito, né? Mas a inteligência emocional, muitas pessoas acham que você precisa ser aquela pessoa super equilibrada, aquela pessoa que sempre está calma, e na verdade a inteligência emocional não é isso. Inteligência emocional é você saber canalizar a emoção para um determinado fim na hora e no momento correto. Né? Então tem hora que você precisa ter mais energia em um determinado assunto, outra hora você precisa ter um pouco mais de paciência. Enfim, nós vamos falar aqui dos maiores inimigos, que são as distrações, situações difíceis, desafiadoras, estresse, enfim. Mas uma pergunta que eu vou voltar um pouco ao nosso conteúdo, voltar focado na experiência do cliente na prática. Se ouve falar muito de empatia, mas pouco se sabe sobre a empatia, que é diferente de simpatia, e eu quero perguntar pro Fer como que a gente usa a empatia na prática. Empatia na prática. É bem legal falar disso, Fer, porque quando você vai vender para um cliente, se você não souber usar a empatia, fica muito difícil de você atender a necessidade do cliente, porque você já vai querer colocar palavras na boca do cliente, entendendo que você só quer vender o teu serviço. Você passa a ser interesseiro e não interessado no cliente. A empatia te traz esse posicionamento que vem voltado aí com a inteligência emocional, porque você precisa. Outro dia eu fiz um vídeo falando disso, que muitas vezes nós, empreendedores, saímos para a rua para vender, encontramos com o nosso cliente, a gente tenta ouvir, tem a paciência para ouvir, identificar qual é a necessidade dele, o que ele precisa para fazer. Porém, não fazemos o mesmo com a nossa família, com qualquer outra pessoa do meio. Não tem a mesma paciência, a mesma empatia. Tá? Só fazendo um link aí da empatia para os dois cenários. Porque o cliente, ele é ali a pessoa que vai pagar o teu salário, pagar o teu preço pelo teu produto. Tá? Então, ela entra com uma necessidade. Se você não tiver tempo para ouvir, você simplesmente vai chegar lá e falar assim, não, compra o produto e vamos chegar no mundo que nós estamos hoje. Todo mundo reclamando do serviço que está tendo. Ô Fer, uma dúvida pessoal minha agora. Isso tem a ver também com um tema que você domina, chamado... Comunicação não violenta? É isso? Tem a ver também, muito a ver, porque quando você aprende a usar a empatia na prática, na entrega, sem julgar a pessoa que está na tua frente, sem querer adivinhar o que ela quer, o que ela não quer, o que ela precisa... Tá? Você aprende a ouvir e atender a necessidade real da pessoa. Então, você não vende um contrato só pelo teu serviço. Você vende um contrato pela necessidade do cliente. Então, você entrega para o cliente o que ele realmente precisa e está buscando. E não simplesmente um preço. Porque, vou lá fechar mais um contrato de 10 mil. Legal. 2 meses depois tem reclamação e a extinção do contrato. Porque não atendeu a necessidade do cliente. Porque o cliente não precisa somente de um produto ou somente de um serviço. Ele precisa de um atendimento como um todo. Então, aí entra a empatia para trazer aí o benefício para cada empreendedor. Aprender a usar a empatia na receptiva de cada cliente, ouvir o cliente, não ter aquele rótulo de o cliente reclama muito, o cliente é chato, esse cliente quer só pensar no lado dele. Não existe isso. Na empatia existe um cliente descontente com um serviço ou um produto e você que vende o produto ou o serviço ali para atender a necessidade. Então, se você parar para ouvir, você vai ver que a comunicação vai ser muito melhor e até o atendimento do cliente vai ser mais eficaz. Sem dúvida, sem dúvida. Bem colocado, a empatia, diferente da simpatia, é quando a gente trata o outro como a gente gostaria de ser tratado, essa é simpatia. Agora, tratar o outro como esse é um desafio. Por isso que, na prática, igual você colocou, fez uma boa colocação, é um desafio e a gente precisa ter os ouvidos bem abertos para entender, ter o feeling do cliente, né? Pulando aqui agora para os maiores inimigos, Fer, eu acredito que uma das coisas que eu sofri muito lá atrás, e hoje que a gente trabalha com uma empresa praticamente 90% online,
e por conta das redes sociais, a inteligência artificial e tal, um dos maiores inimigos que eu sinto e que eu vejo as pessoas é as distrações. Como que você pode nos ajudar a lidar com as distrações dos negócios? Fê, quando você fala para mim distração, eu entendo prazeres imediatos. Uma coisa que as pessoas não conseguem diferenciar. Um prazer imediato de uma distração. Sentar lá na frente da televisão e assistir 3 séries de filmes. Você vai gastar lá 6 horas assistindo. São 6 horas que você poderia estar fazendo um curso, você poderia estar lendo um livro, poderia estar puxando uma inteligência ou aprendendo, adquirindo uma inteligência para usar na tua empresa. Mas muitas vezes o prazer de sentar e assistir é melhor para a pessoa que está ali no cenário do que inteligente para a pessoa que precisa de uma mudança, uma transformação ou até um pensamento mais positivo voltado para a empresa dela. Sim. Então, a distração vem para mim com esse cenário assim, muito presente. Ou eu entro na minha empresa de manhã, sento e trabalho, busco o cliente, busco atender as minhas demandas de trabalho e agenda e deixo um tempo reservado para Facebook, para Instagram, para Netflix, qualquer coisa. Eu não sou contra as redes sociais, nem televisão, nem Netflix. Porém, entendo que nós podemos usar o mesmo tempo de prazer, o mesmo tempo de ir ali um tempinho assistindo um filme, fazendo alguma coisa, para buscar uma inteligência que você precisa para desenvolver um resultado em qualquer área da tua vida. Você acha que tem a ver com um propósito não definido, a distração? Não. A pessoa pode ter o propósito dela bem definido. O problema é que ela não sabe diferenciar quando um prazer imediato fala mais alto do que o propósito na vida dela. Show. Então, tipo, eu tenho meu chamado ali, meu propósito bem definido, meu trabalho que eu tenho que fazer. Porém, na hora que bate a vontade de, tipo, entrar numa rede social, começar a curtir, ficar passando ali todos os vidinhos que tá acontecendo... Aí esquece a hora. Esquece o tempo, esquece a vida e vai passando ali. Aí depois volta a ficha, fica... Opa, não, deixa eu cuidar aqui da minha venda, cuidar aqui do meu trabalho. E muitas vezes essa mesma pessoa que passa mais tempo nas redes sociais, tá não trazendo o resultado. Não é a rede social o problema, é o domínio da pessoa... Show. Tá? Que a gente fala de inteligência emocional, é o domínio que a pessoa tem de entender que, tipo, eu preciso passar X tempo do meu dia trazendo resultado. X tempo do meu dia investindo para ter resultado. E não X tempo do meu dia simplesmente curtindo o que meus amigos postam. Sim. Que vai trazer relevância para os meus amigos e não para mim. E do home office? Home office, top, bem legal. Eu trabalho home office hoje, tá? Porém, chamo a atenção para cada empreendedor que trabalha home office e eu entendo um pouco a dificuldade de ter filhos, ter família, ter a casa, trazer tudo em casa. A dificuldade de você separar o que é que você precisa fazer do trabalho e o que está acontecendo na tua casa é muito difícil. Então, isso é uma coisa que realmente pede uma concentração muito forte. Chama foco, tem treinamento para foco, você manter ali, mesmo que a casa esteja pegando fogo, você consegue executar seu trabalho. Você chegar aí, você vai ter muito resultado financeiro, tá bom? Isso vai ser muito bom. Porém, essa demanda de separar esse conteúdo, esse dia, ou trabalhar em casa e trabalhar com a família perto, realmente demanda uma grande, vou falar assim, necessidade das pessoas focarem nos resultados e tirar um tempo. Um tempo para ficar com a família, um tempo para conversar com a esposa, um tempo para ficar em casa, mas um tempo para trazer resultado financeiro. Que mesmo em casa. Mesmo em casa. Mesmo em casa. Muitas pessoas começaram a trabalhar em casa, né? A gente viu aí que, principalmente o setor alimentício, né? A gente fala computador, mas o setor alimentício cresceu muito, principalmente das entregas mais rápidas. Então, a pessoa ali não teve muita alternativa e ela montou o negócio em casa mesmo. Então, saber separar família do negócio é difícil. Na minha opinião, não tem como separar, mas você tem como administrar isso muito bem, como o Fer acabou de nos falar. Nós passamos um período bem desafiador agora. Acredito que muitas pessoas foram impactadas, assim como eu, né? A gente teve impacto nos negócios. Várias pessoas tiveram, empresa grande, pequeno, empregado, desempregado, enfim. Como que a gente pode usar a inteligência emocional para essas situações desafiadoras? Legal, Fê. Ótima pergunta. Como você pode usar a inteligência emocional para esse momento desafiador? Eu também fui bem impactado aí com a pandemia, praticamente 90% da empresa deu uma parada, porém é uma oportunidade que nós temos para trazer uma inovação, ter alguma ferramenta, algum conteúdo, você aprende a lidar com o cenário. Nós criamos um cenário com a empresa lindo, só de venda, só de giro e a coisa acontecendo.
Quando entrou a pandemia, muita gente estagnou, falou, não sei o que fazer. E parou, realmente parou. Aí volta na pergunta que você fez anterior. Tipo, poder separar um tempo para cada serviço, para cada resultado, faz as pessoas muitas vezes parar. Na dúvida, a maioria das pessoas congelam. Na dúvida de que agir, do que fazer, se a pessoa não estiver preparada ou pensando num trabalho, o que fazer para gerar ganho, além da alternativa que ela tem, isso trava a pessoa. Sim. Então ela não gera resultado nem na empresa que ela tem e nem busca uma alternativa diferente para gerar resultado. Então hoje, minha dica para quem estiver ouvindo, para quem alcançar esse áudio, pensa no que você já fez que deu certo, além do que você tem. O trabalho que você tem, eu, por exemplo, trabalho com prestação de serviço. E prestação de serviço foi uma das mais atingidas aí nesse cenário. Não comparando com ninguém, porque cada um tem a tua dor, né, do teu trabalho. Porém, se eu não pensar num trabalho alternativo, algo alternativo para fazer, eu vou morrer junto com a empresa. Sim. Porque eu não vou conseguir agir, porque eu não vou ter venda, não estou vendo um cenário de venda para minha empresa. Então, eu vou acabar falindo a minha empresa. Automaticamente, eu posso voltar um pouquinho, tipo, o que eu fiz antes de montar a empresa? Sim. O que fiz antes que deu certo? E buscar isso e começar a reempreender ou, sim, assim, inovar, trazer uma inovação de serviço ou de trabalho ou de produto. Uma oportunidade que a maioria das pessoas tem e muitas pessoas não vê, que é uma crise vem também para te dar uma oportunidade de recomeçar. Sim. Muitas vezes você está numa zona de conforto devido à empresa, devido ao trabalho, mas que você precisa de um empurrãozinho, usando aí o cenário triste para trazer uma ótima visão para as pessoas, usar esse cenário triste para trazer aí uma oportunidade de inovar, de trazer uma oportunidade nova, um negócio que você pode se lançar com a inteligência que você adquiriu, com a empresa até o tempo que você pôde ali tocar ela. Sim. Então, dá para trazer aí bastante coisa boa nesse conteúdo. O que você não pode fazer é ficar engessado, tá bom? Somente no teu negócio. Até nos investimentos a gente fala, não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. Diversificar, ter uma diversificação de produtos para que você não padeça se um parar. Sim. Então, nesse momento, a maioria das pessoas que são empreendedores tem a oportunidade de aprender isso e adquirir essa inteligência. Aproveita para começar um novo negócio, pensar um novo negócio, fazer. Hoje você tem a inteligência de fazer um novo trabalho. Tem muita frase que fala de... Você pega um empreendedor, tira tudo dele e joga ele em qualquer cidade, e um ano depois ele está um novo empreendedor. Sim. Né? Então, tipo, isso pode servir para cada um de nós. Se hoje a pandemia, tipo, atingiu você e te impossibilitou de gerar trabalho, de fazer alguma coisa, você já tem a inteligência, a força que te fez ser empreendedor até hoje e poder lançar isso para o futuro e fazer novos trabalhos, novos produtos com a mesma inteligência. Em outros locais também, como você falou, né? Em outros locais também. Só lembrando, o pessoal que está chegando aqui por agora, são 12h41, nós estamos batendo papo aqui sobre o empreendedor Smart aqui, falando de emoções e tudo mais aqui, né? Com os dois Fernandos aqui, o Fernando Henrique, não é o Cardoso, não, o Fernando Henrique e o Fernando Sanches. Legal, continua. Show, e é bem bacana que o Fer colocou aqui as situações desafiadoras. A gente vai passar para as duas últimas perguntas que eu vou fazer para ele, mas o pessoal que chegou agora, o empreendedor Smart, ele é o empreendedor inteligente e também é uma ferramenta de coach, o Smart, definição de metas. Mas o intuito aqui, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que se preocupam com as empresas e graças a Deus também tem muitas pessoas que se preocupam com a saúde. Infelizmente, nós tivemos muitas percas de pessoas queridas, próximas, mas também nós temos que nos preocupar com as empresas, com os empregos e o empreendedor Smart é a nova vacina para as empresas. Nós estamos aqui, o Fer, eu chamo de Fer de forma carinhosa, mas nós demos as mãos para que juntos nós vamos mudar, nós vamos ajudar o país a sair da crise. Esse é o intuito do empreendedor Smart, tá? E eu vou fazer a penúltima pergunta para o Fer, estamos caminhando para o final. Como lidar nesse momento? Eu vou falar de um dado aqui. Em 2018, a OMS diz que 2021 seria o ano que teria mais doença incapacitante por conta de estresse e ansiedade.
né? E nós chegamos agora no momento de pandemia onde esse número aumentou absurdamente. Eles não imaginavam que ia ter uma pandemia também. Não imaginavam, mas já previam. Piorou, né? Sim. São 178 milhões de brasileiros com essa doença incapacitante. Eu quero perguntar para o Fer, porque estresse, depressão, síndrome do pânico, inclusive eu já superei uma há 5 anos atrás, não é brincadeira. E eu quero fazer essa pergunta para ele. Como que a gente pode lidar com o estresse e ansiedade na tomada de decisão ou no nosso dia a dia? Fer, é uma pergunta muito legal, a sua colocação é perfeita. Tivemos alguns empresários que se suicidaram por causa da empresa ter falido, por causa de ter parado. Hoje o que gera, tá? O suicídio, nós estamos no mês de setembro, mês amarelo, que também aborda a questão do suicídio e tem aí uma forte comoção do país em torno disso. O que gera uma pessoa entrar em depressão ou despertar uma ansiedade sem controle, tá? Gera dúvidas do que fazer, de um futuro incerto, né? E de não conseguir vislumbrar ou imaginar o que pode acontecer. Muitas vezes a pessoa coloca muito mais a dificuldade dos problemas, do cenário, de não conseguir ver passos à frente ou anos à frente. Como a gente fala de meta a longo, médio prazo, tá? E curto prazo. Porém, a meta de longo prazo para uma pessoa que tem uma preocupação de ansiedade muito grande ou visa muitos problemas na hora de tomar a decisão, mas não mais a parte negativa do que a positiva, para ser mais específico, ela trava. E aí ela não consegue tomar a decisão, ela não consegue agir, ela não consegue fazer. E isso vai trazendo, tá, as dores, gerando estresse, porque aí gera o medo de não pagar as contas. Minha casa e fala para minha família que eu falei a empresa, que isso aconteceu. Então eu não consigo ver uma estratégia de mudar um cenário que está acontecendo, que vai trazer as dores, vai trazer os transtornos. Porém, o transtorno de ansiedade ou o transtorno de depressão, eles são medidos. Por isso precisa de um atendimento de um psicólogo, de um profissional preparado para isso. Isso não é um trabalho para ser feito por um coach, tá? Então é uma coisa a ser voltada e trabalhada na psicologia, sim, porque a depressão ela tem os seus níveis, tá? Médio, longo, tipo grave. Então tem que ter esse cuidado. Porém, um coach te ajuda na questão de te mostrar o caminho quando você não consegue ver caminho. Sim. Você tem duas opções em qualquer tomada de decisão. Ou eu faço pensando nos resultados que eu vou ter, ou eu faço pensando somente no ganho imediato que eu vou ter. Lembrando que o que você está falando é muito ver uma estratégia que tem a diferença do atendimento, mas o nosso código de ética também, nós identificamos o grau disso e a gente indica para o profissional. Lembrando que a gente jamais vai ter um compromisso com aquilo que a gente não é apto para atender. Sim, então voltando para a tua resposta, para a tua pergunta, né, e entregando a resposta. As pessoas com níveis de depressão, nível de desespero em qualquer área da vida, precisa procurar um profissional que possa lhe ajudar. Sim. Porque assim, ou eu só vejo o problema na minha vida e me entrego aos problemas, aí eu entro para depressão, transtorno de ansiedade e várias outras doenças, estresse que vai gerando, tá? Ou eu pelo menos converso com alguém que me abra a mente de passos que eu possa dar, de caminhos que eu possa fazer. Sim. Então a consultoria nesse momento é eficaz para essa demanda, para esse momento. Porque se eu não tenho caminho, se eu não consigo ver o que eu posso fazer com o próximo passo, eu travo. Então, mentalmente falando, isso me impossibilita de fazer. Como no começo eu falei, tudo que nós fazemos com entusiasmo nos gera prazer, nos gera vigor, nos gera vida. Só que quando a gente não tem um entusiasmo, só gera dor. Sim. Porque aí eu faço com medo, eu faço com receio, eu não tenho o resultado que eu quero porque eu estou com medo de trazer ali, de vender ou de oferecer um produto. Porque eu não acredito no que vai acontecer. Porém, quando você tem o otimismo, tá? Dale Carnegie nos pede para ter otimismo em tudo que a gente faça. Então, a partir do momento que você coloca otimismo, que é vendo o quanto você vai fazer, um momento desse, o que você está fazendo hoje, o Flamínio aí atendendo aos empresários nesse momento, trazendo um conteúdo que possa ajudar eles a ver caminho e ter oportunidade, isso é de grande valia. Então, se os empresários que ouvirem, que estão pegando e pegarem isso e colocarem em prática, são pessoas pautadas a não sofrerem tanto com estresse, com uma depressão ou com uma crise de ansiedade por não saber o que fazer com o cenário incerto que nós estamos no Brasil. Sim, é um cenário bem certo, né? Top. A melhor certeza que nós temos é a dúvida hoje, mas o que a gente precisa realmente é pedir ajuda num momento desse. A gente está encaminhando para o final aqui. Eu queria perguntar para o pessoal se vocês
baixaram a tarefa e já estão aplicando a tarefa lá, que está no link tem um link na minha bio, no meu Instagram. Eu deixei 13 tarefas, inclusive o Fernando falou sem saber, nós não combinamos nada, algumas tarefas que eu coloquei lá, que faz total diferença para você dobrar os seus lucros nos próximos 30 dias. Vou deixar o Fer falar aqui sobre os contatos dele, mas nós temos também aqui... Eu já posso abrir já da palestra ou não? Pode. Pode. A gente tem um convite para fazer aqui. Nós fechamos hoje, no dia 28 desse mês, às 19 horas, nós estaremos fazendo a palestra Empreendedor Smart, ali na Smart CEO, em frente ao Covabra. Tá? Essa palestra nós vamos colocar ali na prática. Vamos ajudar realmente as pessoas já saírem de lá com outro tipo de atitude, com outro tipo de entusiasmo, passando ferramentas na prática, 1h30 de conteúdo intenso. E eu tenho certeza que juntos a gente vai dar as mãos e tirar esse país da crise. Sim, né? E essa palestra ela é gratuita? Como faz a inscrição? Por enquanto ela está gratuita. Aí depois, tem um número de pessoas? Tem um número de pessoas reduzidos. Nós tivemos essa conversa porque o número de pessoas são reduzidos e muitas pessoas se inscrevem e não vai. E aí ocupa o espaço de quem gostaria de ir. Mas são 25 pessoas somente nesse primeiro evento, tá? São só 25 pessoas. Nós vamos divulgar hoje já no máximo até meia-noite a gente já vai divulgar. As pessoas já mandam mensagem para fazer as inscrições, porque realmente não vai ultrapassar esse número, tá? Entendi. Fê, deixa o seu Instagram, o contato para o pessoal, e também, se você pudesse dar uma sacada valendo $100 mil, uma só, o que você falaria para os nossos empreendedores smarts? Legal. Primeiro, passando o contato, só comentando acima da palestra, tá? Por que nós vamos fazer essa palestra? Nós queremos ajudar você, empreendedor, a sair da zona de conforto que você está ou da zona de perigo, tá? A zona de perigo porque é o cenário incerto que nós estamos para todo mundo. Porém, nós podemos trabalhar aí as ferramentas, tá? Para trazer para você pelo menos uma visão ou desembaçar, tá? O que você está vendo de incerto, a gente poder colocar um certo e fazer você caminhar aí para os próximos dias de sucesso, de trazer retorno financeiro, melhorar as coisas e ter motivo para trabalhar, para construir, para fazer. Empreendedorismo levanta qualquer empresa, levanta qualquer cidade, levanta qualquer país. Sim. Então, nós temos isso na íntegra, vivemos isso na íntegra, então por isso nós vamos entregar para as pessoas o que elas precisam para se locomover. Muitas pessoas estão presas a não puxar um curso, não fazer alguma coisa, porque não tem dinheiro. Então, o que nós pensamos? Vamos unir nossa força e vamos entregar para as pessoas o que elas precisam. Isso. E assim, posteriormente, a gente vai crescendo junto, né? Uma sacada de 100 mil, tá, Fernando? Cara, uma boa ideia com otimismo me leva a qualquer lugar. Show. Tá? Então, tendo 100 mil ou não tendo 100 mil, mas tendo uma boa ideia. Não adianta eu ter 100 mil e não saber o que fazer, eu vou só pagar a conta. Tá bom? Trazer o cenário, então. 100 mil na minha mão, eu pago conta. E não cresça a minha empresa. 100 mil na minha mão sem inteligência, cara, é perdido. Sim. Daqui 2 dias eu paguei todo mundo, mas continuo sem expectativa do futuro, sem expectativa da vida. Então, que você possa pelo menos ser inteligente para aplicar esse dinheiro de forma que te traga um resultado assim surreal, fazendo melhorias não só para você, mas para tua família, para tua cidade, para o teu bairro, para todos que precisam de você. Show de bola. E muitas vezes tem muitos empreendedores que só querem manter a sua empresa de pé, né? Ou recuperar, pelo menos, né? Mas é isso. Estamos encerrando aqui, Flamínio. Legal. São 12h51 e a gente tem quarta-feira, né? Sempre é bom que sobre assunto para o próximo. Legal. Na próxima quarta, né? Legal. E é importante frisar que as pessoas podem mandar pergunta. Sim. Tá? Se tiver alguma dúvida, é lógico. Passa o endereço novamente. Sim, o meu Instagram é Fernando Henrique _BR. Do Fernando é Se Preparando. Fernando Sanches Se Preparando. E pode mandar perguntas. É lógico que a gente traz uns temas aqui mais atuais, os mais relevantes, e não tem como falar tudo em 30 minutos. Sim. Por isso que a gente vai fazer um treinamento presencial, onde a gente vai gerar resultado
poderoso. Mas pode mandar pergunta no meu Instagram, pode mandar pro Fernando também, pode mandar para você, Flamínio, e a gente vai conversando aqui, tentando ser o mais explicativo e o mais claro possível. Tudo isso trazendo dicas aí para os nossos ouvintes, tudo gratuito, é uma utilidade pública aí para você aí que está empreendendo, você que é empreendedor individual, inclusive, né? Aqui é para todos, empresas. Todos. E lembrando que o pessoal aqui também, ou aliás, o Fernando, os dois Fernando, não sei, mas o Fernando que já está junto, também disponibiliza aí palestras gratuitas, certo, Fernando? Sim. Que é o caso dessa que vai acontecer aí, tá bom? Sim. Só lembrando, na Smart CEO, de 28 às 19 horas. Legal, então. Então, olha, a gente agradece mais uma vez, nosso tempo aqui já está estourando. A gente agradece mais uma vez aí o Fernando Henrique e também o Fernando Santos aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal que nos ouviu. Obrigado pelo espaço, o pessoal que está nos acompanhando aí. E sucesso a todos. Legal. São 12h53, vamos aqui aos nossos apoiadores e a gente já volta para finalizar aqui o Alô Cidade de hoje. O seu som, número 1 da região. All day long. Capela FM 105.9. Atenção para a novidade! Chegou a primeira empresa estampadora de placas de Vinhedo. Vinhe Placas. Fazemos o seu emplacamento na hora. Novas placas padrão Mercosul. A Vinhe Placas conta também com a opção de emplacamento delivery. Vinhe Placas, a primeira estampadora de placas de Vinhedo. Avenida Antônio Barbosa, 631. Sala 1. Fone Whats 99941-2593 ou 2660-2168. Ao lado da antiga Mabave. Vinhe Placas.